Os irmãos aceitem a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, povo de Deus, povo abençoado. Já quero parabenizar esses jovens, jovens de Cristo, por essa festa abençoada. A irmã dirigente que nos fez o convite, nos confiou essa oportunidade. Agradeço também o pastor Evaristo, que nos confiou o microfone. Que Deus abençoe a vida de cada jovem, continue nessa força, nessa fé, que vocês vão longe. É só o começo de uma grande trajetória e coisas maiores o Senhor fará no meio desta mocidade. Aproveitando que os irmãos estão em pé, obrigada. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Aleluia. Fala para o teu irmão, a glória dele, ele não divide com ninguém. Fala para o teu irmão, a glória dele, ele não divide com ninguém. Essa festa é para ele. Ele é o dono da festa. Ele é que está aqui presente. Ele é que está operando em nosso meio. É Ele que nesta noite garante a tua vitória. É Ele que nesta noite de Carabaçúbia vai te liberar daqui em posse do teu milagre. Quantos crê nisso? Diga glória a Deus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremeu e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Fala para o teu irmão: eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer meu nome. Tomai assento, glorificando ao Senhor. Estou um tanto fanha, a garganta bastante debilitada, mas creio que o Senhor nos dará graça para ministrar a sua palavra nesta noite. Aleluia. Você que tem glória, dê glória. Porque eu já percebi que neste lugar não é proibido dar glória a Deus, muito menos aleluia. E se o dono da festa está aqui, ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Então glorifique, adore a Ele, aleluia. Porque uma festa está vindo aqui. E o Senhor, Ele marcou este encontro contigo para te abençoar. O Senhor marcou este encontro aqui contigo para virar o teu cativeiro de Carabaçô. Quantos crê nisso, glorifique ao Senhor. Amados, a palavra do Senhor
no capítulo 9, nos fala acerca da conversão de Saulo. Saulo era um homem a qual perseguia os cristãos. E a Bíblia fala que Saulo pediu permissão para os da sinagoga, os líderes, para ir até Damasco perseguir os cristãos. Fala para o teu irmão, perseguir os cristãos. E a Bíblia fala, amados, que Saulo então tem a sua petição concedida e parte em viagem para Damasco para perseguir os cristãos, sem se importar se seriam homens, mulheres. O intuito de Saulo era perseguir os cristãos e destruir um a um. Aleluia. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: estão se levantando contra a tua vida? Fala para ele: estão te perseguindo? Fala para ele: não se preocupe não. Fala para ele: porque nesta noite a mão de Deus já está agindo, fala para ele, ao teu favor. Saulo nem imaginava o que viria pela frente. Saulo achava que tinha a autoridade, que tinha o êxito em suas mãos, aleluia. Porém ele não imaginava o que lhe esperava. A Bíblia fala que Saulo, quando estava partindo para Damasco, algo aconteceu na vida de Saulo. Saulo era perseguidor da igreja, Saulo perseguia o povo de Deus, porém o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. Entenda algo nesta noite: se você tem orado para Deus destruir os teus inimigos, se você tem orado para Deus matar aquela macumbeira que tem se levantado contra a tua vida, se você tem orado para Deus matar aqueles que têm te caluniado, ei, nesta noite de Carabaçô, o Senhor fala para ti: é tempo de mudar a tua oração. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer diferente. Deus, ele não vai matar os teus inimigos, Deus vai conservar em vida, Deus vai salvar, aleluia. Deus fará uma grande obra e entenderá, aleluia, o que você tem sofrido pelo evangelho, porque você tem sofrido, tem passado luta, tem passado perseguições, e muitos não têm entendido. Mas não se preocupe não, aleluia, porque é Deus que está no controle, é Deus que está agindo, e Deus, ele vai entrar com salvação de Carabaçô. Deus, ele não é assassino. Tem crente que ora para Deus matar, tem crente que pede para Deus fazer vingança. Ei, mas e se Deus fizesse isso na minha e na tua vida há uns anos atrás? Quem era eu e você há uns anos atrás? Ou talvez há uns meses, há uns dias atrás? Quem era eu e você? Tem pessoas aqui que era pior do que Saulo. Tem pessoas aqui que não tinha misericórdia de ninguém. Tem pessoas aqui que, se bobear, o inimigo corria, de tão ruim que era. Porém o Senhor um dia marcou encontro com esta, para transformar a vida, para colocar assentado no lugar de honra, para colocar assentado na tribuna, para pregar o seu evangelho. Entenda, aleluia, porque dele, para ele são todas as coisas. O agir é de Deus, o trabalhar é de Deus, e ele trabalha como ele quer. Não queira ensinar Deus a trabalhar não, de Carabaçóbia. Somente se coloque na posição de adorador, porque adorador adora a Deus, independente da circunstância, ainda que esteja passando lutas. O adorador, ele adora, ele exalta, porque ele sabe a quem ele serve, e ele sabe que a ele é toda a honra e é toda a glória. Se você é adorador, comece nesta noite a adorá-lo, comece nesta noite a exaltá-lo, porque Deus marcou encontro aqui com os adoradores. Araba subcantaramandácia. É adorador que Deus vai levantar, é adorador que Deus vai exaltar, é adorador que Deus vai honrar, é adorador que Deus vai curar, é adorador que nesta noite vai passar pelas portas. Quantos crê que tem portas abertas aqui nesta noite? Araba subcaia. Eu vejo portas abertas aqui, xalabaçô. E o Senhor te convida nesta noite a passar por estas portas. É tempo de mudança, Arabaçô, é tempo de restauração na tua vida. Saulo estava seguindo viagem. O que Saulo não imaginava é que algo aconteceria no percurso da sua viagem.
A Bíblia fala que quando Saulo estava ali viajando, pelo caminho, de repente, veio sobre Paulo um resplendor de luz muito forte. De tal forma que Saulo caiu prostrado no chão, com o rosto em terra. E Saulo ouviu uma voz que soava alto, uma voz que bradava, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo naquele momento ficou assustado, sem entender nada, sem entender o que era aquela luz, de uma forma que o parou, que fez com que ele ficasse atônito, com que ele caísse no chão. Porém Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aleluia. E Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo estava lutando contra uma causa que jamais ele poderia vencer. Saulo não estava apenas lutando contra o povo de Deus. Saulo estava lutando contra o próprio Deus. Entenda uma coisa: quem luta contra ti, não está apenas lutando contra você, mas está lutando contra o próprio Deus. É Ele que compra a tua briga, igreja. É Ele que peleja por ti, igreja. Ei, não temas não. Você não está só não. Você tem um Deus que peleja ao teu favor. Você tem um Deus que a todo tempo está com olhos vidrados sobre a tua vida, para te dar o livramento, para te dar o escape na hora certa. Porém temos que saber esperar o momento certo. Não temos que nos precipitar, querer passar na frente de Deus. Porque o que tem hoje em dia de crente afobado, que não quer mais esperar o tempo de Deus, não quer mais pagar o preço, quer tudo para já, quer tudo para ontem. E Deus está falando: espera mais um pouco, filho, espera mais um pouquinho, eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu vou honrar o teu ministério, eu vou te levantar nesta terra. Tu serás um pregador da minha palavra. Te farei caminhar nos quatro cantos desta terra. Vou eu, filho, Labaçu, salvar a tua casa. Mas espera mais um pouco. E quantos não têm tido paciência de esperar? Quantos têm entregado aquilo que é seu por direito? Tem entregado de mãos beijadas na mão de Satanás. Não entrega o que é teu não. Segura aí nas tuas mãos o que é teu, o que Deus te deu, e aprenda a lutar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus chama valentes, Deus chama soldados. E Deus, Ele te chamou como soldado, como valente. E soldado não tem que recuar, soldado não tem que largar as armas, soldado tem que ir adiante. Porque o soldado, ele não luta só não, alabaçou. Você não está só não. O general de guerra, Jeová Rafa, é Ele que está à frente desta batalha. É Ele que garante a tua vitória. Sabe, teu irmão, Ele garante a tua vitória. Ele garante o teu milagre. Saulo estava lutando contra uma causa impossível. Jamais ele poderia vencer aquela causa. Quem pode contra o nosso Deus? Quem pode contra o Deus de Israel? O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que libertou o povo do jugo de Faraós. Quem é que pode contra esse Deus? O Deus que livrou Paulo e Silas da prisão. Quem é que pode contra esse Deus? O Deus que abriu a madre de Ana. Quem é que pode contra esse Deus? Quem é, aleluia, que poderá derrotar este Deus? Ninguém, xalabaçóbia. Saulo naquele momento entendeu que se tratava do próprio Deus. Entendeu que ele não estava brigando, perseguindo o povo, um povo abandonado, um povo solitário, mas que ele estava perseguindo um povo que tinha um Deus. E o que o próprio Deus foi que se manifestou
diante de Saulo. O próprio Deus foi que tocou na visão de Saulo. A Bíblia fala que naquele momento Saulo, ele ficou cego. Durante 3 dias Saulo ficou cego. Não comeu, não bebeu. Para Saulo se levantar, os seus homens tiveram que o ajudar. Porque Saulo não enxergava nada. Porque Deus tocou na visão de Saulo. Permitiu que Saulo ficasse cego. Para ele entender que ele não era nada. Para ele entender que a glória é de Deus. Saulo teve que entender, aleluia, que toda a sua posição, que toda a sua autoridade, que aquelas cartas que ele havia recebido para perseguir o povo de Deus, não estava tendo nenhuma serventia. Saulo estava cego, não podia fazer nada. Só quem poderia fazer algo por Saulo? Deus. E naquele momento, o Senhor mandou que Saulo seguisse viagem, entrasse na cidade em Damasco. E Saulo seguiu viagem, sem enxergar. Aleluia. O Senhor já começou a trabalhar na vida de Saulo. Saulo que perseguia a igreja. Saulo, homem de coração duro, coração de pedra, que não tinha misericórdia de ninguém. Naquele momento Saulo, ele começou a mudar seus pensamentos. Começou a mudar as suas atitudes. A Bíblia fala que havia um homem por nome de Ananias. E o Senhor mandou que Ananias, profeta, fosse até a casa de Judas, numa rua chamada Direita, e procurasse pelo homem chamado Saulo, que esse estaria orando. Fala para o teu irmão, estaria orando. E o Senhor já teria revelado para ele que um homem pelo nome de Ananias chegaria até lá, e que por intermédio dele o Senhor o curaria, restauraria a sua visão. Olha como Deus começou a agir na vida de Saulo. Saulo passou a orar. Saulo, que perseguia a igreja, que perseguia o povo, já estava orando. E vamos mais a fundo. Saulo teve uma visão. O Senhor, ele mostrou para Saulo o que aconteceria com ele. Que Ananias iria ao seu encontro, que Ananias colocaria as mãos sobre a cabeça dele, que ele seria curado. Saulo passa a viver algo diferente, passa a ter intimidade com Deus. Coisa boa é crente ter intimidade com Deus. E é chegado o tempo de você ter intimidade com Deus. Não importa de que forma que estava a tua vida, não importa onde você estava, Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar o quadro da tua situação e para te fazer enxergar as coisas de forma diferente. Porque até agora, talvez você enxergou do jeito que você queria. Talvez você andou do jeito que você queria. Mas o Senhor fala: a partir de hoje, vai andar como eu quero. Vai fazer o que eu quero. Porque é o meu escolhido. É a minha escolhida. Vai fazer a minha obra. De Carabassúpia. Quantos estão prontos para fazer a vontade do Senhor? Quantos estão prontos, aleluia, para fazer a obra? O Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e recua. Se tu colocou a mão no arado, vai adiante. Não queira parar. Não queira desistir do teu chamado, desistir do que Deus te deu por causa das lutas. Porque Deus não te chamou como crente covarde, não. Deus te chamou como valente. Então não é esta luta que vai te vencer, não. Entenda, não é tempo, soldado, de você parar. Não é tempo de você enterrar as tuas ferramentas, de você largar a tua arma, não. Sabe qual é a arma do crente? Eu costumo dizer que a arma mais potente é a oração. E esta arma eu e você temos. Qualquer um pode ter. Basta querer.
Fala para o teu irmão, basta querer. Se Deus já te deu esta arma, Deus já te deu autoridade, por que que você não tem usado esta arma? Por que que não tem orado mais como orava antes? Antes orava de madrugada, antes orava 3 vezes por dia, antes orava 1 hora, 2 horas, agora não quer mais orar nem 10 minutos. Como é que vai receber vitória desse jeito? Como é que vai ter intimidade com Deus desse jeito? Crente, para ter intimidade tem que estar ligado no trono de Jeová. E a Bíblia fala que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. Então o crente, quando dobra o joelho, quando ora, automaticamente ele tem uma ligação direta com o Pai. Não dá ocupado nunca. Fala para o teu irmão, não dá ocupada nunca essa ligação. É direta. É direta. Você nessa noite já clamou ao Pai? Você já apresentou para Ele nesta noite a tua causa? Já se colocou de joelho nesta noite pela tua causa? O que é que te afligiu durante este dia? Durante esta semana? O que é que aconteceu no início deste ano que entristeceu o teu coração? Mas você já se colocou de joelho por esta causa. Você já entregou nas mãos do Senhor a tua causa. Enquanto não entregar nas mãos do Senhor, nada vai acontecer. O segredo é entregar nas mãos dele, confiar e descansar. Porque dele e para ele são todas as coisas. Ele tem o domínio, ele tem o poder, ele tem autoridade sobre a tua vida, sobre os teus problemas, sobre a tua causa. Então não queira lutar com as tuas mãos. Não faça como Saulo, que lutou com as suas mãos contra aquela causa que de forma nenhuma ele poderia vencer, porque ele estava lutando contra Deus. Não queira lutar com as tuas mãos. Vai em nome de Jeová. Põe Jeová na frente. Comece a colocar Deus na frente dos teus problemas, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Mas tem um porém, não pode temer. Não pode temer. Quando o Senhor mandou que Ananias procurasse na casa de Judas por Saulo, Ananias de imediato já percebeu que se tratava de Saulo, homem que perseguia a igreja, que perseguia o povo de Deus. E ele quis ali se justificar diante do Senhor, dizendo que Saulo era perseguidor, que Saulo era um homem cruel, não tinha misericórdia do povo de Deus. Porém o Senhor, ele sabia muito bem quem era Saulo. Deus havia dado uma ordem para Ananias. Deus não perguntou para Ananias a opinião dele quem era Saulo. O Senhor apenas falou: vá até a casa de Judas e procure por Saulo. Foi o que Deus fez, deu uma ordem. Quantos crentes têm recebido uma ordem do Senhor e têm temido? Tem falado: não, Senhor, lá eu não vou. Lá eu não vou porque o negócio lá é estreito. Não vou pregar lá porque a casa rebelde não quer saber de Deus. Na casa daquela irmã eu não vou. Aleluia. Naquela igreja eu não piso o meu pé, de carabaçô. Quantos têm questionado a Deus acerca de uma ordem que Ele tem dado? Porém o Senhor apenas tem te dado uma ordem. Ele não tem perguntado a tua opinião, o que você acha, o que você deixa de agir. Apenas Ele tem falado: vá e faça a minha obra. Vá e faça a minha vontade. Porque eu é que vou salvar, eu é que vou libertar. Deus não queria saber quem era Saulo, se era perseguidor, quantos ele já tinha matado, perseguido. Deus apenas queria uma coisa: salvar a Saulo. Sabe por quê?
Porque Saulo era um vaso escolhido por Deus. Fala, irmão, tu és um vaso escolhido por Deus. O Senhor nessa noite, Ele marcou um encontro com vasos aqui. Vasos escolhidos por Deus. Vasos selecionados a dedo. Aleluia. O Senhor te tirou do meio do lamaçal. O Senhor foi que te curou. O Senhor foi que poupou a tua vida, porque Ele te escolheu a dedo. Porque tu é um vaso escolhido pelo Senhor. E Deus, Ele tem algo grande para realizar na tua vida. Deus tem algo forte para fazer no teu ministério. Deus tem algo forte para fazer na tua vida familiar. Deus tem algo forte para fazer na tua vida sentimental. Porque tu és um vaso escolhido. E vaso, quando é escolhido. Ninguém muda. Ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida, não. Para que pior do que Saulo? Mas era um vaso escolhido por Deus. E Ananias teve que ir até lá, porque Saulo já estava orando. Saulo já havia tido um encontro com Deus. E o Senhor já havia tido revelado para Saulo o que aconteceria com ele. A partir daquele momento, Saulo não seria mais o mesmo. A partir de hoje, tem pessoas aqui que não vão ser mais o mesmo. Não vai ser mais a mesma, diz o Senhor. Xarabassubicantaramandassa. Ananias teve que ir até lá. Ananias teve que orar. Teve que abençoar a vida de Saulo. Teve que determinar a cura sobre a vida de Saulo. Ei, é você que Deus vai usar. É você que o Senhor vai enviar para ir orar pelos teus perseguidores, para ir orar pelos teus inimigos. E ai de ti se falar, eu não vou, Senhor. Ai de ti se quiser recuar. Vai ter que ir. Vai ter que obedecer a voz de Deus, porque algo grande Deus fará. Através da tua vida, algo grande acontecerá. Porque Deus te chamou para ser canal de bênção. Fala, teu irmão, Deus te chamou para ser canal de bênção. Mocidade, Deus chamou para ser canal de bênção na terra. Deus chamou para ganhar almas, para resgatar almas que estão lá no mundo, nas garras de Satanás. E Deus está dando autoridade hoje para cada jovem, porque Deus colocou sobre a vida de cada um o ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sobre a tua vida está o ide. E o Senhor fala para ti: se coloque em pé e comece a marchar. Comece a fazer o querer do Senhor, de Carabaçô. Porque foi Deus que te chamou. E Ele não abre mão de ti, não. Aleluia. O Senhor havia chamado Saulo. Havia escolhido ele. E Saulo saberia o quanto ele teria que sofrer pelo evangelho. Porque de perseguidor, Saulo passaria a ser perseguido. E ele sentiria em sua pele o que outra hora ele fez o que pessoas sentissem. Ele sentiria na sua pele. Tudo tem a sua consequência. Tudo que se planta, colhe. Tudo. Saulo teve encontro com Deus. Saulo passou a ser um novo homem. Saulo teve a sua visão restaurada. Foi arrancada as escamas dos olhos de Saulo. O que limitava a visão de Saulo, o que impedia Saulo de enxergar a verdade, foi arrancado dos olhos dele. E ele passou a enxergar de forma diferente, com os olhos espirituais. Porém Saulo havia plantado, e Saulo teria que colher. Porque o que se planta, colhe. E Saulo teve que sofrer pelo evangelho. Aleluia. Muitas vezes, amados, nós queremos do evangelho apenas flores, apenas as pétalas.
Mas não esqueça que a rosa, ela é composta também por espinhos. O evangelho não é só rosas, não é só perfume, não é só pétalas. O evangelho também é espinhos. Para se viver uma vida com Deus, para se ter uma vida no altar, é necessário se pagar um preço. É necessário chorar. É necessário dar a cara para bater. Porque aqueles que têm levado o evangelho de qualquer jeito, já são do maligno. Mas aqueles que têm levado o evangelho com seriedade, aqueles que têm santificado a sua vida, aqueles que têm buscado a face do Senhor, têm pagado o preço. O adversário, ele tem lutado constantemente, porque Satanás, ele não pode com crente que ora, com crente que se santifica, com crente que tem vida no altar. Só aqueles que têm vida no altar, só aqueles que têm buscado a face do Senhor, que têm se santificado, decarabaçô. Eu tenho buscado a face do Senhor. Tu tem buscado, você tem se santificado, tem pagado o preço, aleluia. Porém o Senhor, ele fala para ti: continua se santificando, igreja, continua pagando preço, continua colocando a tua vida no altar, não se venda por nada, não entregue o que é teu, não entregue o que Deus colocou nas tuas mãos, xarabaçô, não entregue, pague o preço que você tiver que pagar, chore o quanto você tiver que chorar, mas não abra mão do que é teu, não abra mão do que Deus te deu. Isaú vendeu a sua primogenitude e pagou um preço por isso. Quantos têm vendido aquilo que Deus entregou, aquilo que é dele por direito? Ei, você tem algo aí nas tuas mãos, você tem algo sobre a tua vida especial, que Deus te deu, que é teu por direito, e que ninguém pode tirar, a não ser que você abra mão disso, a não ser que você queira entregar o que é teu, o que Deus te deu. Mas caso você não queira, ei, ninguém vai tirar não, porque você tem um Deus que luta por você. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, aleluia. E Ele te diz: não desista do chamado, não desista, aleluia, do que Deus te deu. Permaneça na posição que Deus te colocou. Permaneça sendo fiel ao teu ministério. Permaneça sendo temente a Deus. Permaneça sendo submisso, obediente ao teu pastor. E Deus te honrará a cada dia, igreja. Porque a Bíblia fala que pecado de rebeldia é comparado à feitiçaria. Deus não se agrada de crente rebelde, de crente que quer caminhar com as próprias pernas, crente que quer andar livre, acha que não tem que dar satisfação para o pastor, acha que pode ir e vir aonde quer, fazer o que quer, fazer visita na casa de irmã sozinho, entrar no Facebook para falar com a irmã casada, para falar com o irmão casado. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo, igreja, sobre a mim, sobre a tua vida. Quantos acham que pode fazer o que querem, andar como querem? Olha o que aconteceu com Saulo. Saulo, ele foi até onde Deus permitiu. Mas teve uma hora que Deus falou: agora chega. Agora, Saulo, tu vai cair do cavalo, tu vai cair com a cara em terra, e tu vai saber que há um Deus. Tu vai saber que tu não pode brincar. Tu vai saber, aleluia, que você vai ter que se render a este evangelho, e que você vai pagar um preço. Chegou o momento que Jeová puxou a corda e Saulo caiu com o rosto em terra. Igreja do Senhor, vamos vigiar. Vamos vigiar, porque o Senhor está à porta. E Ele procura uma igreja santa, uma igreja sem manchas, uma igreja pura, para morar no céu. E o Senhor, Ele escolheu a mim e a você para morar no céu.
Porém o Senhor ele fala comigo e contigo nessa noite. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para que o nome dele seja glorificado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem feito isso? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se por ele, para ele são todas as coisas, o teu louvor tem que ser para ele. A tua adoração tem que ser para ele. A tua vida tem que ser para ele. O teu ministério tem que ser para ele. Xarabassóbia. Ei, é tempo de você entregar a tua vida por completa para ele. Ei, Deus não quer 70%. Deus não quer 90%. Deus quer 100%. Deus te quer por completo na presença dele. Porque dele para ele são todas as coisas. Você é propriedade exclusiva do Senhor. A tua vida pertence a ele. Você é dele, aleluia. Você é xodó de Jeová. Você é menina dos olhos de Jeová. Ele cuida de ti. Ele te carrega na palma da mão. E ai daquele que tocar em ti, xarabassóbia. Ai daquele que tocar em ti. Ai daquele que tocar em ti. Tu és xodó de Jeová. Deus te escolheu. Aleluia. Ainda que você fale, pastora, mas eu estou como Davi. Estou lá no campo apacentando as ovelhas do meu pai. Estou esquecido. Todos foram para uma festa. Foram para um banquete. E se esqueceram de mim. Estou no anonimato. Estou no esquecimento. Todavia, o Senhor ele não se esquece de ti. E eu te provo isso dentro da palavra. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16. Que o Senhor mandou que Samuel fosse à casa de Jessé. Porque dentre os filhos de Jessé, o Senhor havia se provido de um rei. A Bíblia fala que 7 filhos de Jessé se apresentaram diante de Samuel. Porém nenhum foi escolhido. Sabe quem Deus escolheu? O caçula. Aquele que estava lá no campo apresentando ovelhas. Aquele que nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos se lembraram de chamar ele para participar do banquete. Porém Jeová todavia não havia se esquecido. E quando Samuel perguntou se mais algum, Samuel mandou que buscassem Davi. E ele disse mais: ninguém se assentará em volta da mesa enquanto ele não chegar aqui. Entenda algo nessa noite. Tem uma mesa posta aqui nessa noite. Tem um banquete preparado aqui nesta noite. E em volta desta mesa tem uma cadeira de honra. E sabe para quem que é esta cadeira? Sabe quem é que vai se assentar nesta cadeira? É você. Porque é você que Deus escolheu para honrar. É você que Deus escolheu para mudar. É você que Deus escolheu para dar um sobrenome. Deus vai mudar o teu nome. Deus vai mudar o teu sobrenome. Deus vai te tirar do anonimato. Deus vai expandir o teu ministério de Carabassóbia. Este lugar vai ficar pequeno, pastor. Pode providenciar a galeria. E pode se preparar, Xarabassô. Porque Deus me mostra um contrato descendo de Carabassô. E um terreno, Xarabassô, muito grande, diz o Senhor. E é aqui, ó. Nessa redondeza, Deus está preparando no dia de hoje. Alabaçubeacá, e o banquete já foi posto. Se coloque em pé com a permissão do pastor, em nome de Jesus. Quantos crê que tem banquete? Você que crê, aleluia, que hoje você vai se assentar nessa cadeira.
Deus não chamou teus perseguidores para ser morto, não. Deus chamou para serem salvos. E Deus hoje está indo de encontro com Saulo. Deus hoje está indo de encontro com os teus perseguidores e vai ter salvação. Era dentro da tua casa, vai ter salvação. Era no teu trabalho, vai ter salvação. Era no teu ministério, vai ter salvação. Era na rua que você mora, vai ter salvação. Xarabaçô. Porque Saulo hoje decarabaçô vai ter um encontro com o Senhor, aleluia. E é você que Deus vai usar. É você, aleluia, que Deus quer te usar. É você que Deus te chamou, aleluia, para fazer história. É você que Deus te chamou, aleluia, para ser a diferença nesses tempos. Araba, subecai, você que quer ser a diferença. Põe a mão no teu coração, aleluia. Põe a mão no teu coração e adora Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por eles, para eles são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. E Ele está aqui, basta Ele glorificar. Pois é dele o domínio sobre a tua vida, Ele hoje está agindo. Sinta Ele aí, te tocar, vai mudar a tua vida. Hoje Ele aqui vai mostrar que Ele é contigo. A Ele a glória, a Ele a glória, adora Ele. A Ele a glória, a sempre, amém. Xalabaraçô, rabaraçô, radacanaçô, rebequeaçô, ramandaqueaçô. Sinta este varão que passeia em nosso meio. Está na mocidade, está hoje cortando o laço. Sinta Ele aí, te tocar, vai te renovar. Sinta Ele, igreja, hoje Ele marcou este encontro. Tem 12 pessoas que nesta noite o Senhor está curando. Tem uma bola de fogo descendo sobre a tua cabeça. Comece agora a sentir e receba agora a tua cura. Sinta este renovo que hoje desce sobre este lugar. Comece agora a marchar, alabiaçô, ramandequeaçô. Tá passando aí, sinta Ele, rabaçô.
Receba hoje o milagre, em tuas mãos Ele entrega a vitória. Quem crê xarabaraçou, somente a Ele adore. Arabadai, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele está aqui, igreja, adore. Adore Ele, decarabaçô. Eu vejo bolas de fogo na cabeça de 12 pessoas. 12 pessoas estão sendo curadas agora. Cura instantânea. Rabadacarabaçô. Receba hoje a tua cura. Tem uma pessoa aqui, xarabaçô, que durante esta semana tu sentiu fortes dores no teu peito, arabarabaçô, e um peso no teu braço direito e na tua perna. Rabadacarabaçô. O Senhor nesta noite está tocando nas tuas artérias, está te dando labassubiacai, o livramento de morte. Arabadacarabaçubiacanta. Rabadacarabassubiacai. Ele está aqui, aleluia. Rabadacarabassô. Ele está curando. Aramandassúbia. Tem 3 mulheres que Deus está tocando na região ginecológica. Arabadacarabassô. Deus está arrancando hoje o mioma. Deus está arrancando hoje o cisto. Receba a tua cura hoje. Arabassobia. Tem 4 pessoas que Deus hoje, labassubiacai, está curando de depressão. E uma dessas 4 pessoas, há 18 dias atrás, tu tentou acabar com a tua própria vida. Alabadacarabassô. E para tu saber que Deus está falando contigo, a tua idade é 21 anos, diz o Senhor. Riandacarabassô. Satanás pensou que ia ceifar a tua vida, mas diz o Senhor que Ele está acrescentando alabassubiacai anos de vida para ti. Porque este demônio de depressão não mais labassubiacai vai agir na tua vida. Decarabadassóbia. Levanta a tua mão, jovem. Jovem, tu de arregata. Levanta a tua mão para cima, decarabassô. O Senhor está te dando livramento nesta noite, jovem. Arabassúbia, Deus está acessando uma perseguição contra a tua vida no dia de hoje. Arabassúbia, havia uma pessoa tramando contra ti, diz o Senhor. Decarabassúbia, e para tu saber que Deus está falando contigo, de 15 dias para cá, diz o Senhor, tu anda na rua com a sensação se alguém estivesse atrás de você, como se alguém estivesse te olhando, decarabassô. Deus no dia de hoje está te dando livramento, jovem, porque tu é escolhida do Senhor, tu é chamada, tu é levita, diz o Senhor, e não tem para onde tu correr não, decarabadassô. E nesta noite Deus está te dando livramento. Receba hoje a tua vitória, decarabassubiacai. Levanta a tua mão, varão. Deus está tocando a tua coluna no dia de hoje. Arabadacarabadácia. Rabadacarabassô. Rionderebedequeneia. Eu vejo labarabadanayassô. Arabadacarabassubiacaió. Hérnia de disco. Decarabadanai. Deus está arrancando no dia de hoje. Eu vejo uma mão arrancando. Fim atenção, som aí, ó. Rabadacarabadai. E diz o Senhor que a partir de hoje tu não vai mais sentir dor nas costas, tu não vai mais sentir uma pressão no teu estômago que subia pelo teu esôfago. Rabadacarabadai, porque Deus está te curando. Arabadana, eu vejo nas tuas mãos, xalabassô, Deus colocando hoje um papel assinado vitória. Ele é o teu advogado, o teu juiz. Ele revoga a tua causa e nesta noite Ele entrega em tuas mãos. Conta 17 dias, decarabassô. O telefone vai tocar e tu vai se alegrar. Receba a tua vitória, decarabassubicantaramandae. Quantos crê que Deus está aqui, aleluia.
Ele está passando aí, ó. Rabadacarabadai. Rabadacarabadai. Está passando aí, ó. Tem uma criança que Deus está curando agora de hérnia. Arabadacarabasubiacai. Deus está curando agora, ó. Ramanda sopia. Rabadacanai. Ferramentas Deus está descendo nesta noite. Oh, aleluia. É muito forte que Deus está fazendo aqui, igreja. Você crê nisso? Levanta a tua mão, aleluia. Levanta a tua mão e adora. Porque enquanto você está adorando, Ele está passando aí. Enquanto você está adorando, Ele está te tocando. Deus está aqui, igreja. Ele está te tocando, decarabaçô. Tem livramento para a tua vida hoje. Tem mudança para a tua vida hoje. Arabadacarabaçô, esta senhora que está aí na porta, com óculos na cabeça. Levanta a tua mão, amada. Deus está visitando o jovem no dia de hoje. Arabadacarei, Deus está tirando das garras de Satanás. Decarabaçô. Eu vejo Deus libertando das drogas. Arabasubicai. Porque tu falou, Senhor, está indo por um caminho que eu sei que não tem volta. Mas está nas tuas mãos, Xalabadai. Tu disse bem, está nas mãos do Senhor. Enquanto tu está aqui, amada, Deus está indo de encontro com este jovem. Está fechando a sepultura que Satanás tinha aberto. Está dando o livramento, porque é escolhido do Senhor desde o ventre. E vai ser tocador na casa do Senhor. Xarabadacarabadai. Receba a tua vitória, amada. Arabadacarabasubiacai. E Deus está tocando na tua pressão no dia de hoje. Porque tu passou, Arabasubiacai, por uma situação difícil. Há 4 dias atrás, diz o Senhor. E tu passou mal, decarabadacarabadasobia. E de lá para cá tu não está bem de saúde. Mas Deus hoje está tocando na tua pressão, no teu sistema nervoso e te dando vitória. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a igreja, estenda as mãos para essa mocidade. Estenda as mãos. A oração em concordância tem um poder extraordinário. Toda a igreja repita assim: Senhor, esta mocidade é tua. Fala, Senhor, são os teus xodó, os teus escolhidos. Fala, Senhor, daí eu sei que sairão grandes pregadores. Fala para eles, sairão cantores. Fala, sairão profetas. Fala assim, Senhor, hoje eu profetizo bênçãos sem medidas. Senhor, eu profetizo hoje unção dobrada sobre esta mocidade de Carabaçô. Fala, Senhor, eu profetizo que a cada dia vai crescer em quantidade, vai crescer em graça e vai crescer em conhecimento. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.